Você já viu um homem quebrado pegar em armas por uma desconhecida? Já imaginou o que faz alguém que fugiu do mundo voltar para ele só para salvar uma vida? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Mason Hawkins, tenho 56 anos e sou fazendeiro, ou pelo menos é o que eu digo quando alguém pergunta. A verdade é que eu já fui outras coisas que não falo mais. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O vento do deserto trazia cheiro de sálvia e poeira naquela tarde. Eu estava sentado na varanda da minha fazenda, limpando meu revólver velho, como sempre faço. O metal brilhava no sol da tarde, um sol cruel que expõe tudo, não perdoa nada. Igual o deserto. Meus olhos azuis, desbotados como céu de inverno, varriam o horizonte por hábito. 15 anos vivendo sozinho me ensinaram a ficar alerta. O território do Arizona, em 1885, não era lugar para gente distraída, principalmente a 30 milhas da cidade mais próxima. Foi quando minha mão parou no gatilho. Tinha algo diferente lá longe, uma figura pequena se movendo pelas planícies, tremendo no calor que subia da areia. Visitantes eram raros. Visitantes bem-vindos, mais raros ainda. O peso do revólver era familiar na minha mão, enquanto as memórias batiam sem aviso. O campo de batalha em Gettysburg. Os gritos dos homens morrendo, sangue encharcando a lama, meu próprio corpo quebrado e queimando de febre, enquanto uma voz suave falava palavras de conforto. Fica comigo, soldado, você ainda não terminou aqui. Victoria, a enfermeira de mãos firmes e olhos gentis. A mulher que se recusou a me deixar morrer quando a morte parecia o caminho mais fácil. A memória sumiu quando fossei de novo, na figura se aproximando. Ainda longe demais para ver direito, mas pequena, talvez uma criança. Deixei o revólver de lado, mas ao alcance da mão e esperei. O sol batia sem piedade. Eu não saí da cadeira, uma quietude nascida de anos de solidão. Quando a figura finalmente ficou clara, vi que era mesmo um menino, não mais que 12 anos, caminhando determinado em direção à casa. As roupas dele cobertas de poeira, o rosto suado. Quando chegou perto dos degraus da varanda, notei sua expressão ansiosa. Água tá no barril, eu disse, a voz áspera de tão pouco usada. Pode beber à vontade. O menino acenou grato, mergulhou a concha pendurada no barril e bebeu fundo. Depois de recuperar o fôlego, olhou para mim. O senhor é o Sr. Hawkins. Quem tá perguntando? Noah Thompson, senhor. O Dr. Miller me mandou. Minha postura endureceu um pouco ao ouvir o nome do médico da cidade. Albert Miller era uma das poucas pessoas que sabiam onde eu morava e o único que eu deixava visitar de vez em quando. Se Miller estava mandando alguém, era problema. O que o bom doutor quer? Perguntei, o tom cuidadosamente neutro. Noah enfiou a mão no bolso e puxou um papel dobrado, oferecendo com a mão esticada. Ele disse para te dar isso. Disse que era urgente. Peguei o bilhete, desdoblei e li a mensagem rabiscada às pressas. Ela está em perigo. Casa dos Cooper, como você prometeu. Fiquei olhando para as palavras, sentindo algo há muito adormecido se mexer dentro de mim. A letra era inconfundivelmente de Miller. O doutor raramente pedia algo e nunca sem boa razão. Quando ele te deu isso? Perguntei, dobrando o papel e enfiando no bolso da camisa. Hoje de manhã, senhor. Disse para vir direto aqui e mais nenhum lugar. Acenei, minha mente já calculando distâncias, suprimentos, riscos. Tá com fome, garoto? Noah acenou ansioso. Cozinha é por ali. Tem pão e carne seca na prateleira. Depois, descansa um pouco antes de voltar. Enquanto o menino comia, me movi com eficiência deliberada. Juntei suprimentos, munição para o revólver, material médico de um baú que raramente abria, provisões para a viagem. Cada movimento era preciso, econômico, como um homem que já fez a mesma rotina 1000 vezes. No meu quarto, puxei uma bolsa de couro gasta debaixo da cama.
Dentro estavam as ferramentas de um ofício que abandonei há muito tempo. Instrumentos cirúrgicos enrolados, bandagens, frascos de remédio. Meus dedos demoraram num bisturi. A lâmina ainda afiada apesar dos anos. Depois que Noah partiu, selei meu cavalo. Um Mustang robusto chamado Shadow, que tolerava meus longos silêncios e viagens pouco frequentes. Enquanto trabalhava, minha mente repetia as palavras do bilhete. Como você prometeu. A promessa feita para Victoria, enquanto ela cuidava dos meus ferimentos. A promessa que fiz de novo no túmulo dela. Uma promessa que mantive ajudando Miller com casos difíceis, mas sempre em segredo e sempre de longe. Nunca voltando para a cidade, nunca me juntando ao mundo que deixei para trás. Até agora, a viagem até Copper Springs levou quase 4 horas. Cavalguei firme, conservando a força do Shadow no calor castigante. Quando cruzei a última elevação que separava minha fazenda da civilização, vi a coluna de fumaça escura subindo na direção da cidade. Minha mandíbula endureceu enquanto incentivava Shadow para frente. A casa dos Cooper era uma pequena propriedade nos arredores de Copper Springs, uma estrutura modesta de madeira com celeiro e curral. Ou tinha sido. Quando me aproximei, pude ver as chamas consumindo a casa. Fumaça negra subindo para o céu azul claro. Ninguém estava combatendo o fogo. O lugar parecia deserto. Desmontei, amarrando Shadow num poste de cerca à distância segura das chamas. O calor era intenso, o crepitar da madeira queimando igual tiros. Eu ia virar as costas, tarde demais para salvar a estrutura, quando ouvi um grito pedindo ajuda, fraco mas inconfundível, vindo de dentro da casa em chamas. Sem hesitar, puxei meu bandana sobre o nariz e a boca e corri em direção ao prédio. A porta da frente tinha desabado para dentro, mas uma janela na lateral ainda estava acessível. Quebrei o vidro com o cotovelo, limpei a moldura dos cacos e me joguei para dentro. Lá dentro era o inferno. Fumaça enchia cada canto, chamas devorando as paredes e móveis. O calor era sufocante mesmo através do bandana úmido. Caí de joelhos onde o ar era marginalmente mais limpo e me movi mais fundo na casa. Olá! Gritei, minha voz quase perdida no rugido do fogo. Tem alguém aqui? Um som do quarto dos fundos chamou minha atenção. Um ataque de tosse, seguido de um chamado fraco por ajuda. Rastejei em direção a ele, navegando ao redor de vigas caídas e destroços em chamas. No quarto dos fundos, encontrei ela. Uma mulher jovem estava presa embaixo de uma estante caída, lutando fracamente para se libertar. O vestido rasgado e sujo, o rosto sujo de fuligem e sangue. Apesar da situação terrível, os olhos dela mostravam mais determinação que medo quando olhou para mim. Aguenta firme, eu disse, me apoiando contra a estante. Com um grunhido de esforço, levantei o suficiente para ela se puxar livre. Assim que ela saiu, deixei o móvel pesado cair de volta no chão com estrondo. Consegue andar? Perguntei, já avaliando ela em busca de ferimentos. Ela acenou, embora eu notasse como favorecia a perna direita. Sem pedir permissão, a peguei nos braços e a carreguei em direção à janela por onde entrei. O teto estava começando a desabar, vigas gemendo ameaçadoramente acima de nós. Segura, firme, instruí enquanto manobrava nós dois pela janela quebrada, protegendo o corpo dela com o meu enquanto escapávamos da estrutura em chamas. Lá fora, a carreguei à distância segura da casa antes de colocá-la gentilmente no chão. Ela imediatamente tentou se levantar, os olhos selvagens de medo enquanto olhava em direção à cidade. Ele vai voltar, ela ofegou entre tosses. Ele não vai me deixar ir. Me ajoelhei ao lado dela, meus instintos de médico assumindo enquanto examinava o corte na testa e os hematomas visíveis nos braços. Quem não vai? Antes que ela pudesse responder, o som de um cavalo se aproximando fez nós dois virarem. Minha mão foi para o revólver, mas relaxei um pouco quando reconheci o Dr. Albert Miller cavalgando em nossa direção. Miller tinha seus 60 e poucos anos, barba branca e olhos gentis que tinham visto sofrimento demais para serem verdadeiramente inocentes.
Ele desmontou rápido, bolsa médica na mão, e correu para onde eu me ajoelhava ao lado da mulher jovem. Graças a Deus você veio, Miller disse para mim antes de voltar a atenção para a mulher. Abigail, você está muito machucada? Só arranhões e hematomas, ela respondeu, a voz mais forte agora. Nada quebrado. Miller acenou, alívio evidente no rosto enquanto a examinava rapidamente. Precisamos tirar ela daqui, ele disse para mim. Não é seguro. O que está acontecendo, Miller? Exigi. Seu bilhete disse que alguém estava em perigo. Presumo que você quis dizer ela. Miller olhou nervoso em direção à cidade. Essa é Abigail Foster, esposa de Victor Foster. O nome não significava nada para mim, e minha expressão disse isso. Victor é dono de metade dos negócios em Copper Springs, Miller explicou às pressas, incluindo a mina. Ele é um homem poderoso e perigoso. Os olhos do doutor piscaram para os hematomas nos braços de Abigail e entendi imediatamente. Ele fez isso com ela. Miller acenou sombrio, por anos. Eu tratei os ferimentos dela, sempre com a mesma história sobre acidentes. Mas ontem à noite foi diferente. Ele quase a matou. Eu não aguentava mais, Abigail disse baixinho. Albert me ajudou a fugir. Achamos que eu podia me esconder na casa dos Cooper enquanto eles estão visitando família em Tucson. Victor descobriu. Miller continuou. Veio aqui com alguns dos homens dele. Ateou fogo ele mesmo. Minha mandíbula endureceu enquanto olhava para a casa em chamas. Onde ele está agora? De volta na cidade, reunindo mais homens para procurar por ela. Está dizendo para todo mundo que ela é mentalmente instável, que ela precisa ser encontrada para a própria segurança. O desgosto de Miller era evidente. Ninguém vai se levantar contra ele. Ele é dono de dívidas demais. Guarda segredos demais. Olhei para Abigail, realmente vendo ela pela primeira vez. Apesar da aparência desgrenhada e medo óbvio, havia uma dignidade silenciosa em como ela se segurava. Os olhos dela, uma cor âmbar profunda, encontraram os meus sem hesitar. O que você espera que eu faça, Miller? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Leva ela para sua fazenda, Miller respondeu. É o único lugar que Victor não vai pensar em procurar. Mantenha ela segura até eu poder arranjar passagem para ela para a Califórnia. Fiquei em silêncio por um longo momento, pesando as implicações. Levar Abigail significava acabar com 15 anos de isolamento. Significava potencialmente enfrentar esse Victor e seus homens. Significava responsabilidade por outro ser humano, algo que jurei nunca aceitar de novo depois da guerra. Abigail pareceu sentir minha hesitação. Eu não vou ser um fardo, ela disse suavemente. E não vou ficar muito. Só preciso de algum lugar para me esconder, até poder recomeçar em outro lugar. Olhei dela para a casa em chamas, depois para a cidade na distância. Finalmente virei para Miller. Você está cobrando a promessa. Não era uma pergunta, mas Miller acenou de qualquer jeito. Eu não pediria se houvesse qualquer outro jeito. A promessa para a vitória, de ajudar aqueles que não podiam se ajudar, de usar minhas habilidades para curar em vez de ferir. Uma promessa feita a uma mulher que salvou não só minha vida, mas minha humanidade, quando achei que tinha perdido ela para sempre no campo de batalha. Precisamos nos mover rápido, eu disse, a decisão tomada. O fogo atrai mais atenção. Alívio lavou o rosto de Miller. Obrigado, Mason. Eu sabia que você ia ajudar. Não reconheci a gratidão. Em vez disso, virei para Abigail. Consegue cavalgar? Ela acenou. Sim, então vamos. Ajudei ela a ficar de pé, apoiando ela quando fez careta de dor. Miller, volta para a cidade. É normal. Deixa esse Victor pensar que você não sabe nada. Cuidado, Miller avisou. Victor tem recursos, e ele não vai desistir fácil. Levei Abigail até onde Shadow esperava pacientemente. Com mãos gentis que contradiziam meu comportamento rude, a ajudei na cela antes de montar atrás dela. Vou na fazenda quando puder. Miller gritou atrás de nós enquanto Mason virava o cavalo em direção ao deserto aberto. Enquanto cavalgávamos para longe da casa em chamas, Abigail lançou um último olhar por cima do ombro. Lágrimas cortavam pela fuligem no rosto dela, mas ela não fez som.
Senti os ombros dela tremerem ligeiramente contra meu peito, o único sinal externo de sua angústia. Sem pensar, tirei meu casaco de couro gasto e coloquei ao redor dos ombros dela. O gesto simples pareceu surpreendê-la, mas ela puxou o casaco mais apertado ao redor de si, mesmo e sussurrou um obrigada quase, inaudível. Cavalgamos em silêncio enquanto o sol começava sua descida em direção ao horizonte, pintando o deserto em tons de ouro e carmesim. A fumaça da casa dos Cooper sumiu na distância, mas as implicações do que eu tinha feito, do que eu tinha me comprometido, pesavam forte na minha mente. Pela primeira vez em 15 anos, Mason Hawkins não estava mais sozinho. 3 dias se passaram desde que trouxe Abigail para a fazenda, e nesse tempo, algo mudou. Não era a casa que tinha mudado, eram as pessoas dentro dela. E Abigail se recuperava rápido, os hematomas desbotando de roxo para verde amarelado. Mas não eram só os ferimentos do corpo que estavam sarando. Havia algo diferente nos olhos dela agora, uma força silenciosa que não estava lá antes. Eu tinha costurado o corte na testa dela naquela primeira noite. Minhas mãos se lembrando de uma habilidade que pensei ter esquecido. Ela não chorou, só apertou os olhos de vez em quando. Quando terminei, ela tocou os pontos com cuidado e disse simplesmente obrigada. Na manhã seguinte acordei com cheiro de café e bacon. Encontrei ela na cozinha, se movendo com cuidado, por causa do tornozelo torcido, mas determinada a ajudar. Não sou boa em ficar parada, ela explicou, quando tentei mandar ela descansar. Então estabelecemos uma rotina. Eu cuidava dos animais de manhã cedo, os cavalos, a vaca leiteira, as galinhas. Quando voltava, tinha café quente e comida na mesa. Trabalhávamos lado a lado durante o dia, falando pouco, mas os silêncios entre nós eram confortáveis, em vez de tensos. Foi na terceira noite, sentados na varanda, vendo as estrelas, que ela perguntou: "Por que você realmente parou de ser médico?" A pergunta cortou fundo. Fiquei um tempo sem responder, o peso da memória me puxando para baixo. "Vi morte demais na guerra", disse finalmente. "Fiz dano demais. Cirurgia de campo. É mais açougue que medicina. Amputações sem anestésico adequado, procurando balas com mãos sujas, decidindo quem pode viver e quem está além da ajuda." Exalei devagar. "Depois de um tempo muda você, mas você salvou vidas", Abigail apontou. "Como minha mãe salvou, não o suficiente." As palavras saíram ásperas. Depois da guerra, tentei voltar para a prática normal. Montei consultório numa cidade pequena, no Kansas, mas os pesadelos me seguiram. Eu via os rostos dos homens que não consegui salvar, ouvia os gritos deles. Balancei a cabeça. Uma noite, um garoto entrou com o braço muito quebrado. Precisava ser consertado. Procedimento simples. Mas quando olhei para ele na mesa, tudo que vi foi um jovem soldado cujo braço eu tinha removido depois de Antietam. Pausei, a memória ainda vívida. Congelei, não conseguia me mover. O pai do garoto teve que me sacudir de volta para o presente. Olhei para o escuro do deserto. Saí da cidade no dia seguinte. Continuei me movendo para o oeste até encontrar esse lugar. Tô aqui desde então. Abigail absorveu minha história em silêncio. Quando finalmente falou, a voz era compassiva, mas firme. "Você tem se punido por muito tempo, Sr. Hawkins." A verdade simples da declaração me atingiu com força inesperada. "Alguns castigos são merecidos", eu disse baixinho. "Minha mãe não pensaria assim", Abigail respondeu. Ela acreditava em redenção, em segundas chances. Antes que eu pudesse responder, um som na escuridão além da varanda chamou minha atenção. O ritmo distante, mas inconfundível de cascos de cavalo se aproximando. Minha mão foi instintivamente para o revólver no quadril. Para dentro, ordenei. Todo traço de introspecção sumido da minha voz. Agora, Abigail não questionou o comando, correndo para dentro da casa. Segui apagando a lamparina da varanda antes de tomar posição na janela. Arma pronta. "Quem é?" Abigail sussurrou, medo evidente na voz. "Ainda não sei", respondi, forçando os olhos para distinguir o cavaleiro se aproximando no luar. "Pode ser Miller voltando com notícias, ou homens de Victor", Abigail acrescentou, vocalizando o medo que ambos compartilhávamos.
Os cascos ficaram mais altos, então diminuíram quando o cavaleiro se aproximou da casa. Na luz pálida da lua, pude distinguir uma figura única a cavalo, se movendo com cautela. Fique atrás. Instruí Abigail me movendo para a porta. Com discrição praticada, deslizei para a varanda escura, usando as sombras como cobertura. O cavaleiro tinha parado a curta distância da casa, como se avaliando a situação. Apontei meu revólver para a silhueta, dedo tenso no gatilho. Tá longe o suficiente, gritei, minha voz cortando a noite. Diga seus negócios. O cavaleiro levantou ambas as mãos lentamente. Venho em paz, uma voz profunda respondeu. Tô procurando por Mason Hawkins. Você achou ele? Respondi, não baixando a arma. Quem tá perguntando? Nome é Randall Black, o homem respondeu. O Dr. Miller me mandou. Minha suspeita não vacilou. Miller não mencionou mandar ninguém. Situação mudou, Black explicou. Posso desmontar? Tô cavalgando a maior parte do dia. Devagar, instruí. Qualquer movimento brusco e você vai se arrepender. O homem obedeceu, descendo do cavalo com movimentos deliberados. Na luz da lua, pude ver que ele era alto, ombros largos, com o rosto marcado pelo tempo que falava de anos passados ao ar livre. Usava as roupas práticas de um homem acostumado à viagem difícil, e embora eu notasse a arma no quadril dele, Black não fez movimento em direção a ela. Miller disse que você seria cauteloso, Black observou. Disse para te falar promessa de vitória para você saber que ele me mandou. O uso da frase código conhecida só por mim, e Miller aliviou parte da minha suspeita, mas não toda. O que mudou que Miller precisou te mandar? Pistoleiros de Foster, Black respondeu. Caçadores de recompensa profissionais. Estão vasculhando o território procurando a esposa dele? Miller achou que você devia saber. Minha mandíbula endureceu com a notícia. Caçadores de recompensa eram uma ameaça completamente diferente dos homens locais que Victor podia ter empregado. Mais habilidosos, mais persistentes e menos propensos a serem dissuadidos por avisos. Decidi devagar. Dentro da casa, Abigail estava tensa perto da mesa da cozinha, uma faca de esculpir apertada na mão. Os olhos dela arregalaram de medo quando viu o estranho, mas ela não recuou. Tá tudo bem, assegurei embora mantivesse meu revólver pronto. Ele diz que Miller mandou ele. Black tirou o chapéu ao entrar, revelando cabelo sal e pimenta cortado curto. Os olhos dele, um azul penetrante, que contrastava com a pele bronzeada pelo sol, avaliaram o aposento rapidamente antes de se fixarem em Abigail. E Sra. Foster. Ele reconheceu com aceno respeitoso. Abigail apertou a faca mais forte. Como você sabe quem eu sou? Todo mundo em Copper Springs sabe quem você é, Black respondeu honestamente. E seu marido está oferecendo uma recompensa substancial por informação sobre seu paradeiro. A declaração direta aumentou a tensão no aposento. Me posicionei entre Black e Abigail. Você não explicou por que Miller te mandou especificamente, apontei. Ou por que eu deveria confiar em você. Black encontrou meu olhar firmemente. Porque eu conheço Albert Miller há 20 anos. Porque devo minha vida a ele. E porque ele acreditou que eu podia ajudar. Ajudar como? Abigail perguntou, encontrando a voz. Conheço os homens que Foster contratou, Black explicou. Trabalhei com alguns deles anos atrás. Sei como eles pensam, como rastreiam. Olhou de Abigail para mim. E conheço o próprio Foster. Servimos juntos brevemente durante a guerra. Essa revelação prendeu totalmente minha atenção. Você estava no exército com Foster por Black acenou sombrio. Mesma unidade por alguns meses. Vi o suficiente para saber que tipo de homem ele é. Abigail deu um passo à frente, a faca ainda na mão, mas a postura menos defensiva. O que você quer dizer? O tipo que deixaria homens feridos para trás se servisse aos propósitos dele? Black respondeu, desgosto evidente no tom. O tipo que roubaria dos mortos. Não alguém que eu escolheria servir de novo. A avaliação combinava com o que eu tinha observado do caráter de Victor, mas não explicava totalmente o envolvimento de Black. Por que nos ajudar? Pressionei. Qual sua participação nisso?
Black hesitou, algo vulnerável, cruzando brevemente as feições marcadas. Minha filha está doente, admitiu finalmente. Tuberculose. Miller tem tratado ela, mas os remédios são caros. Foster me ofereceu o trabalho primeiro, rastrear vocês. Olhou diretamente para Abigail. Recusei. Então Miller te mandou para nos ajudar? Concluí começando a entender. Black acenou. Conheço o deserto melhor que a maioria. Sei como ficar escondido, como despistar quem está procurando. E devo a Miller. Estudei o homem pesando a história dele contra o risco de confiar nele. Black encontrou meu olhar sem hesitar, a expressão aberta ao escrutínio. Se você está mentindo, avisei. Se isso é algum truque para coletar a recompensa de Foster, você não vai sair vivo dessa fazenda. Justo, Black concordou. Mas não estou mentindo. E o tempo não está do nosso lado. Os homens que Foster contratou, eles são bons. Vão começar pela cidade e depois trabalhar para fora. É só questão de dias até encontrarem alguém que sabe desse lugar. A avaliação era sóbria, mas realista. Olhei para Abigail, que tinha observado a troca intensamente. O que você acha? Perguntei, reconhecendo o direito dela de tomar essa decisão. Abigail considerou Black cuidadosamente. Se o Dr. Miller confia em você, ela disse finalmente, isso conta para alguma coisa. Mas entenda isso, eu não vou voltar para Victor, nunca. Prefiro morrer. A convicção silenciosa na voz dela pareceu impressionar Black. Ninguém vai levar você de volta para ele, senhora, ele assegurou. Não enquanto eu estiver respirando. Tomei minha decisão. Você pode ficar à noite, disse a Black. Vamos conversar mais de manhã, mas vou ficar de olho. Black aceitou a confiança condicional com aceno. Não esperaria nada menos. Passei a noite de vigília na varanda como sempre, mas dessa vez com um propósito renovado. Abigail estava segura dentro da casa, Black no celeiro e eu entre eles. A promessa que fiz para Vitória 15 anos atrás finalmente estava sendo cumprida. Não da maneira que imaginei, não nas circunstâncias que esperava, mas cumprida mesmo assim. Quando a alvorada chegou pintando o céu de ouro e vermelho, Black saiu do celeiro. Tenho notícias, ele disse. A diligência para a Califórnia sai de Silver Creek em 3 dias. Terça e sexta, 2 vezes por semana, 3 dias. Parecia uma eternidade, e nenhum tempo ao mesmo tempo. 3 dias para garantir a segurança de Abigail, para prepará-la para a jornada à frente, para dizer adeus. O último pensamento veio sem ser convidado, trazendo consigo uma dor inesperada que rapidamente suprimi. Meu papel era protetor, nada mais. Uma vez que Abigail estivesse segura meu dever, minha promessa para Vitória estaria cumprida. Abigail apareceu na porta da casa, os olhos ainda pesados de sono, mas a expressão determinada. 3 dias então, ela disse suavemente. 3 dias, confirmei. Então você é livre. Ela olhou para mim com uma intensidade que me pegou desprevenido. Graças a você, Sr. Hawkins. Graças a você e à memória da minha mãe. Não fiz nada que qualquer homem decente não faria. Respondi desconfortável com a gratidão. Mas você fez. Ela insistiu. Depois de 15 anos sozinho, você abriu sua porta para uma estranha. Você arriscou sua vida, sua paz. E nunca pediu nada em troca. Eu devia para sua mãe, disse simplesmente. Talvez, Abigail concordou. Mas o que você fez por mim, isso vai além de qualquer dívida. Isso é quem você é, Sr. Hawkins. Um homem bom, num mundo que esqueceu o que isso significa. As palavras ficaram no ar entre nós, pesadas de significado. Black discretamente se retirou para cuidar dos cavalos, nos deixando sozinhos na luz dourada da manhã. Victoria estaria orgulhosa de você, eu disse finalmente. Pela sua coragem, pela sua força. Você sobreviveu ao inferno e ainda assim não deixou que ele quebrasse você. Lágrimas brilharam nos olhos âmbar de Abigail. Aprendi com a melhor, ela sussurrou. Minha mãe me ensinou que a verdadeira força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar de novo. Ela me ensinou a mesma coisa, admiti. Há muito tempo num hospital de campanha, quando eu queria desistir. Ela se recusou a me deixar. E agora você fez o mesmo por mim, Abigail disse suavemente. O círculo se completa.
Os 3 dias seguintes passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Black nos guiou até Silver Creek, por trilhas escondidas, sempre alerta por sinais de perseguição. Eu cavalgava ao lado de Abigail, pronto para protegê-la a qualquer custo. E ela cavalgava com a cabeça erguida, determinação em cada movimento, já não mais a mulher quebrada que resgatei das chamas. Chegamos em Silver Creek, ao anoitecer do 2º dia. A cidade era pequena, mas próspera, aninhada num vale protegido. Black nos levou para uma pensão discreta na borda da cidade, mantida por uma senhora idosa que não fazia perguntas. Na última noite, antes da partida da diligência, sentei com Abigail na pequena varanda da pensão. As estrelas brilhavam acima de nós, as mesmas estrelas que tínhamos visto da minha fazenda. Mas tudo parecia diferente agora. "Tô com medo", ela admitiu baixinho. Não de Victor encontrar, mas de esquecer. De esquecer esses dias, essa sensação de segurança. "De esquecer você, você não vai esquecer", assegurei. "E eu também não vou." Hesitei, então continuei. "Você me deu algo que pensei ter perdido para sempre, Abigail. Um propósito, uma razão para acordar de manhã que não fosse só sobreviver mais um dia." Ela virou para mim, os olhos brilhando na luz fraca. "Então venha comigo", ela disse de repente, "para a Califórnia. Comece de novo. Você merece uma vida, Sr. Hawkins. Não só uma existência. A oferta me pegou completamente desprevenido. Por um momento, só um momento, me permiti imaginar. Uma vida diferente, longe do deserto e da solidão. Dias trabalhando lado a lado com Abigail. Noites sob estrelas desconhecidas, a possibilidade de algo mais que sobrevivência. Mas então a realidade se impôs. "Não posso", disse finalmente. "Tenho fantasmas demais, Abigail. Pesadelos que não vão embora só porque mudei de lugar. Você merece melhor que um homem quebrado, tentando se consertar." "Você não tá quebrado", ela protestou. "Você tá sarando, igual eu. E talvez a gente pudesse sarar juntos." As palavras me tentaram mais do que qualquer coisa tinha me tentado em 15 anos. Mas balancei a cabeça. "Você precisa ser livre para viver sua vida, não presa às ruínas da minha. Vá para a Califórnia. Comece de novo, sem o peso do meu passado te puxando para baixo." Lágrimas correram pelo rosto de Abigail, mas ela acenou, entendendo mesmo discordando. "Então me prometa uma coisa", ela disse. "Prometa que você não vai voltar para aquela fazenda e se enterrar vivo de novo. Prometa que vai tentar viver, não só existir." Olhei para ela, para a filha da mulher que me salvou, e soube que não podia recusar. "Eu prometo", disse simplesmente. Na manhã seguinte, a diligência esperava na rua principal, cavalos inquietos, impacientes para partir. Black tinha verificado tudo. Não havia sinal dos homens de Foster, nenhuma emboscada esperando. Era seguro, tão seguro quanto podia ser. Ajudei Abigail a subir na diligência, suas poucas posses numa pequena mala que Miller tinha providenciado. Ela se virou na porta, olhando para mim uma última vez. "Obrigada", ela disse, a voz grossa de emoção. "Por tudo." Não baixei a cabeça, queria me lembrar do rosto dela, dos olhos âmbar tão parecidos com os de Victoria. "Vá com Deus, Abigail Foster, e seja feliz. Você merece isso. Sempre vou me lembrar de você", ela sussurrou. O homem que me salvou 2 vezes do fogo e do medo. A diligência se moveu, as rodas rangendo, cavalos ganhando velocidade. Observei até ela desaparecer numa curva da estrada, a poeira assentando atrás dela como uma cortina fechando num capítulo da minha vida. Black apareceu ao meu lado, silencioso por um momento. "Ela é especial, aquela", ele disse finalmente. "É", concordei. "Igual a mãe dela." Voltei para a fazenda sozinho. Black tinha partido para cuidar da filha dele, a recompensa de Miller suficiente para remédios por um bom tempo. A casa parecia diferente agora, mais vazia que antes, mas não da mesma maneira. Não era a solidão de um homem se escondendo do mundo. Era a quietude de um homem que tinha feito sua parte e agora podia descansar. Mas não voltei para os velhos hábitos. Não completamente. Limpei os instrumentos médicos, os mantive prontos.
Comecei a cavalgar até a cidade de vez em quando, ajudando Miller com casos difíceis. Nunca cobrei, nunca busquei reconhecimento, mas parei de me esconder. 6 meses depois, recebi uma carta. A letra era delicada, familiar. Abigail tinha chegado em segurança à Califórnia. Tinha encontrado trabalho como professora numa escola pequena. Estava construindo uma vida, fazendo amigos, sorrindo de novo. E no final da carta, algumas palavras que guardei perto do coração. Recordo todos os dias grata por você, Sr. Hawkins. Você me ensinou que mesmo nos lugares mais escuros, mesmo nas situações mais desesperadas, ainda existe bondade, ainda existe esperança. Minha mãe escolheu bem quando escolheu você para salvar. E eu escolhi bem quando confiei em você para me salvar também. Viva a sua vida agora. Você merece isso. Com carinho eterno, Abigail. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na caixa de madeira onde guardava a foto de Victoria. 2 mulheres, mãe e filha, ambas me ensinando a mesma lição. Que viver não é só respirar. Que sobreviver não é suficiente. Que mesmo um homem que fugiu para o deserto pode encontrar seu caminho de volta para a humanidade. Naquela noite, sentei na varanda como sempre, mas algo era diferente. Não estava esperando perigo, não estava vigiando sombras. Estava simplesmente sentado, vendo as estrelas, permitindo que o deserto me acalmasse em vez de me esconder. Victoria me salvou no campo de batalha há tanto tempo. Abigail me salvou do deserto de uma maneira diferente. E talvez, finalmente, eu pudesse começar a me salvar também. O vento do deserto soprou suave naquela noite, carregando cheiro de sálvia e possibilidade. E pela primeira vez em 15 anos, Mason Hawkins olhou para o amanhã não com medo, mas com algo próximo da esperança. Porque no fim, não era sobre pagar dívidas ou cumprir promessas. Era sobre lembrar que ser humano significa se importar, ajudar, conectar. E que não importa quão longe você corra para o deserto, sua humanidade sempre encontra um jeito de te trazer de volta. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, quero agradecer. Essas histórias do Velho Oeste são sobre mais que pistolas e cavalos. São sobre o coração humano, sobre redenção, sobre encontrar luz, mesmo na escuridão mais profunda. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Conta pra mim onde você está assistindo e que horas são aí. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal. Tem mais histórias chegando, mais lições do deserto, mais jornadas de almas perdidas, encontrando seu caminho de volta. Até a próxima, amigo. Que suas trilhas sejam seguras e seu coração leve.